Quais análises sobre a situação da unidade de conservação são geralmente realizadas? Para ser considerada e denominada como diagnóstico, a caracterização da unidade de conservação deve ser acompanhada das devidas análises. Uma caracterização sem análises dos dados apresentados não é diagnóstico. Os diagnósticos incluem a análise estratégica dos dados, indicando os desafios existentes para o cumprimento dos objetivos da unidade de conservação, norteando o planejamento das ações necessárias para enfrentar esses desafios. Na maioria dos planos de manejo que seguiram as orientações do roteiro de 2002, os fatores descritos na caracterização da unidade de conservação e sua região são analisados na forma de fatores internos e externos que a impulsionam ou que dificultam o cumprimento dos objetivos para os quais a unidade de conservação foi criada. Esta análise estratégica segue o método SWOT ou FOFA, em que os fatores internos aparecem classificados como pontos fortes ou pontos fracos para a gestão da unidade de conservação e os fatores externos, como oportunidades ou ameaças, conforme a figura que demonstra a interação entre os diferentes pontos avaliados como forças restritivas ou forças impulsoras. Os principais fatores são apresentados de forma sistematizada em uma matriz de análise estratégica, segundo a sua gravidade, urgência ou relevância para a unidade de conservação, construída de forma participativa. Os planos de manejo mais recentes têm apresentado diagnósticos baseados em outras ferramentas de análise, com a identificação dos alvos de conservação ou de biodiversidade da unidade de conservação, espécies, ambientes, habitats ou processos ecológicos, que em conjunto representam a biodiversidade da área e avaliação dos fatores relacionados aos alvos e que representam ameaças, como mostra o exemplo desta tabela. Alguns planos de manejo mais recente apresentam a análise estratégica com base no método Padrões Abertos para a Prática da Conservação, CMP. Este método, desenvolvido pela Aliança para as Medidas de Conservação, a partir das experiências com projetos de conservação em diversas partes do mundo, além dos alvos de biodiversidade da unidade de conservação, inclui também alvos de bem-estar social, identificados como consequência dos serviços ecossistêmicos proporcionados pela conservação dos alvos de biodiversidade. Apresenta também as ameaças e as oportunidades relacionadas aos alvos. Essas análises são representadas em forma de um diagrama denominado modelo conceitual, como mostra o exemplo da figura a seguir. O modelo conceitual representa visualmente as relações entre os diferentes fatores analisados, demonstrando visualmente o fluxo lógico existente entre os mesmos. Independente do método utilizado, o diagnóstico deve apresentar uma análise dos recursos, considerando as ameaças, as necessidades de planejamento, as condições atuais, tendências e, se for o caso, a necessidade de complementação dos dados.